O que poderia ser melhor do que esperar por um filho? Eu sempre quis um filho e o mais importante é que minha esposa e eu tínhamos todas as condições para isso. Mas algo estava errado. Comecei a notar estranhezas no comportamento da minha esposa, mas então descobri que ela estava me traindo com meu amigo. Tudo o que eu queria era retribuição. Para me qualificar para minha próxima promoção, eu precisava viajar da nossa sede em Reading para participar de um curso de gestão em Manchester. O objetivo era me preparar para o papel de vice-gerente de RH, focando especificamente no treinamento para discussões difíceis. Este foi um curso de 2 semanas com o objetivo de refinar as nuances das técnicas de gestão de recursos humanos. O departamento de RH da minha empresa tinha uma má reputação, o que eu achava que era em grande parte justificado. Trabalhei com um grupo de indivíduos arrogantes que viam o resto da empresa como obstáculos às operações comerciais. Essas eram as pessoas que realmente criavam produtos, geravam lucros e pagavam nossos salários. Eu tinha como objetivo mudar essa dinâmica e acreditava que esse curso ajudaria. A atual vice-gerente estava sendo transferida porque o chefe de RH acreditava que ela era uma fonte significativa de atitude negativa. Dave Harris, vice-gerente de RH, soou bem e eu esperava eventualmente abandonar o vice. Sabíamos do curso 4 semanas antes de seu início. Ele foi planejado para durar 2 semanas, terminando tarde na primeira sexta-feira com início às 8 horas na segunda-feira. Considerando o trânsito em Birmingham, decidimos que eu ficaria durante o fim de semana. Perguntei à minha esposa, Carrie, se ela poderia vir me ver, já que ela não trabalhava nas tardes de sexta-feira. Ela poderia tirar a manhã de sexta-feira de folga e dirigir até aqui para se juntar a mim, possivelmente até faltar ao trabalho na segunda-feira. Já tínhamos feito coisas parecidas antes. Inicialmente, ela estava entusiasmada com a ideia, mas algumas semanas antes do curso, ela me informou que algo tinha acontecido no trabalho e insistiu que não poderia ir. Isso foi só mais uma coisa que pareceu estranha nas últimas semanas. Estávamos discutindo sobre começar uma família e, para ser honesto, tínhamos sido bem ativos em tentar. Foi ótimo. Nós até tínhamos jogado as pílulas anticoncepcionais dela cerimonialmente na privada cerca de 2 semanas antes. Cerca de 2 semanas antes do início do curso, ela pareceu mudar de ideia e começou a hesitar. Nossa vida na cama praticamente não deu em nada. Eu trouxe isso à tona, expressando o desejo de tentar ter um bebê antes de ir embora, mas ela pareceu hesitante. Algo estava errado. Crianças são algo que não devemos ter medo. Tivemos uma longa conversa no fim de semana e ela parece ter mudado de ideia sobre ter um bebê novamente, decidindo que agora não é o momento certo. Nossa vida na cama foi retomada. Apesar disso, no fundo eu tinha uma sensação incômoda, mas toda a minha energia mental estava focada no trabalho ou na intimidade. Quando chegamos ao curso na segunda-feira, Marjorie, a instrutora do curso, nos informou que não trabalharíamos na sexta-feira devido a uma manutenção de emergência não programada no sistema elétrico do prédio. Eles se desculparam pelo aviso em cima da hora, explicando que o problema só tinha surgido na noite anterior. Para compensar o tempo perdido, trabalharíamos mais tarde durante a semana. Não me importei, pois não tinha outros planos. Decidi surpreender o amor da minha vida indo para casa no fim de semana. A viagem durava cerca de 4 horas, e se eu saísse às 3 da manhã, provavelmente chegaria às 7. Eu esperava convencê-la a tirar a manhã de folga ou ligar dizendo que estava doente. Ela ainda estaria na cama quando eu chegasse em casa. E poderíamos continuar nossos esforços para começar uma família. Sair tão cedo pela manhã significava que eu evitaria a maior parte do trânsito. Eu estava ciente de alguns fechamentos de estradas durante a noite devido à manutenção, mas esperava passar por lá depois que as estradas fossem reabertas. Enquanto dirigia pela rodovia na sexta-feira de manhã, refleti sobre como nos conhecemos há 9 anos. Estávamos casados há 7 anos. Ela estava em uma despedida de solteiro em Blackpool, e meus amigos e eu estávamos lá para uma despedida de solteiro. A maioria dos caras esperava conhecer algumas garotas da despedida de solteira. Estávamos todos solteiros, exceto o futuro noivo. Eu era o padrinho do meu melhor amigo Gerald no casamento dele com sua noiva Lisa. Minha responsabilidade era garantir que ninguém mandasse Gerald,
também conhecido como Jerry, para John Ogroats ou algum outro lugar distante sem dinheiro, e garantir que ele não fizesse nada que aborrecesse Lisa. Essa seria a parte desafiadora. Às vezes eu me perguntava se o casamento realmente aconteceria. Gerald tinha a reputação de ser um mulherengo e frequentemente flertava com problemas. Suspeito que ele possa ter tido casos com algumas mulheres casadas. Às vezes ele aparecia atrasado ou nem aparecia para os nossos planos, dando-me desculpas sobre o carro dele ter quebrado ou motivos semelhantes. Mas acho que era por causa das mulheres. Eu o avisei que ver mulheres casadas era arriscado e que ele poderia enfrentar um marido bravo. Ele apenas riu e disse que conseguia correr rápido. Eu sugeri que ele talvez precisasse correr rápido e longe, e ele ainda riu. Jerry e eu éramos tão diferentes quanto a noite e o dia. Ele era o prático e atlético, enquanto eu era o acadêmico. Ele vinha à minha casa para consertar as coisas e eu cuidava de suas declarações de imposto de renda e papelada. No entanto, nós dois compartilhávamos o amor por cricket e cerveja. Ele jogava cricket e eu assistia. Ele tentou me ensinar a jogar, mas eu era péssimo. Eu não conseguia lançar a bola direto, e quando se tratava de rebatidas eu errava mais vezes do que acertava. Ele disse que eu não tinha coordenação motora e provavelmente estava certo. Conseguimos jogar uma partida ocasional de golfe, principalmente porque a bola de golfe não estava se movendo. Acabei andando muito. Nós dois descobrimos nosso amor por cerveja escura britânica quando éramos jovens. Ainda me lembro da ressaca do meu aniversário de 17 anos. Também achamos algumas lagers europeias bem agradáveis. Conforme fomos ficando mais velhos, muitas vezes passávamos as tardes de domingo no clube de cricket local com uma multidão, analisando o jogo na TV enquanto apreciávamos nossa cerveja. O clube de cricket era um lugar onde Jerry não brincava com as esposas e filhas dos membros. Acredito que era seu porto seguro. Jerry tem paixão por carros, especialmente os grandes americanos. Às vezes, acho que ele usou aqueles carros chamativos para brincar no campo antes de conhecer Lisa. Agora, aqui estávamos nós em Blackpool celebrando sua última semana de liberdade antes de se casar. Eu me certifiquei de que Jerry não fizesse nada que pudesse prejudicar o casamento. Lisa não o perdoaria se ele cruzasse a linha como um homem noivo, se é que você me entende. Sua mulherengo pareceu parar quando ele conheceu e pediu Lisa em casamento. Na despedida de solteiro, consegui manter Jerry longe de problemas e nos divertimos, bebendo um pouco demais. Na verdade, eu o deixei tão bêbado que ele teve que ser colocado na cama antes que seu olhar errante causasse algum problema. Eu mantive minha própria bebida moderada para poder ficar de olho em Jerry e nos outros caras. Ainda assim, tomei algumas cervejas e um shot ocasional, especialmente depois de levar um noivo muito embriagado para a cama. Acho que alguns dos outros caras ficaram. Na manhã seguinte, desci para tomar café da manhã no pequeno Band B em que estávamos hospedados. Eu não estava lá há muito tempo quando uma jovem atraente entrou e sentou-se na mesa ao lado da minha. Nós éramos os únicos lá naquele momento. Ela parecia um pouco desgrenhada, mas eu não mencionei isso. Olhei para ela e disse, "Boa noite ontem à noite?" Sim, você poderia dizer isso. Noite de despedida de solteira. Ela olhou para mim. Você? Bom o suficiente, despedida de solteiro. Conseguiu manter o noivo longe de problemas. Eu sou o padrinho. A sua foi bem? Chefe dama de honra. Acho que consegui que a maioria delas ficasse de calcinha. Bem, as casadas e as que vão se casar em breve. Não tenho tanta certeza sobre os solteiros, mas isso é com eles. Olha, em vez de ficar falando do outro lado da sala, por que você não vem aqui e toma café da manhã comigo? Nós nos apresentamos e ela me disse que seu nome era Carrie. Enquanto conversávamos, discutimos os próximos casamentos dos nossos respectivos casais. Descobrimos que nós dois viemos da mesma região. Eu sou de Basingstoke e ela é de uma pequena vila chamada Anna Valley, perto de Andover. Descobrimos muitas outras semelhanças. Os dois casamentos estavam marcados para o mesmo dia, no sábado seguinte. O meu era às 10 da manhã e terminaria cedo porque eu precisava levar os recém-casados para Southampton para pegar um cruzeiro para a lua de mel.
O casamento dela era às 2 da tarde com uma recepção em um hotel bacana nos arredores de Andover. Ela brincou sobre eu possivelmente ficar com a dama de honra-chefe. Eu disse a ela que a dama de honra-chefe era minha irmã, então isso definitivamente não iria acontecer. Eu perguntei brincando se ela planejava ficar com o padrinho. Ela disse que não o suportava, descrevendo como um idiota chato e detestável. Depois de tomar um café, suco de laranja e ovos pochê com torrada, comecei a me sentir melhor e as coisas estavam melhorando. Conversamos por um bom tempo. Eventualmente, alguns dos nossos companheiros de festa começaram a chegar, a maioria deles parecendo um pouco pior para o desgaste. Carrie e eu estávamos nos dando muito bem. Contei a ela sobre Jerry e eu e ela compartilhou que ela e a noiva se tornaram melhores amigas na faculdade. Ela mencionou que a noiva havia pedido para ser a dama de honra-chefe porque não podia confiar em suas amigas de sua cidade natal. Ela mal conhecia a família da noiva, exceto seus pais, que ela havia encontrado várias vezes. Ela disse, na verdade, eu falei com você mais do que com a maioria da família dela. Talvez no seu caminho de volta de Southampton você possa parar para tomar uma bebida. Você tem que passar por nós de qualquer maneira. Ela admitiu que isso pode manter o idiota irritante longe. Acho que o entendimento dela sobre a geografia do sul da Inglaterra estava um pouco errado, mas não era uma oferta que eu iria recusar. Não estaria muito fora do meu caminho. Além disso, ela era espirituosa, inteligente, me fazia rir e era muito bonita, e isso poderia levar a outras aventuras. Trocamos números de telefone e eu disse que consideraria, dependendo do trânsito. A essa altura, as pessoas estavam começando a chegar, e estava claro que algumas já tinham se juntado. Certamente haveria muitas ressacas para homens e mulheres. Foi quando Jerry apareceu. Olhei para ele e franzi a testa. Ele entendeu a indireta e ficou longe, mas me deu um sinal de positivo, provavelmente pensando que eu tinha tido sorte depois de colocá-lo para dormir. Durante a semana, Carrie e eu conversamos algumas vezes sobre como estava indo o planejamento do casamento. Meu lado era simples. A mãe de Lisa estava cuidando da maioria dos arranjos, mas Carrie estava tendo um pequeno pesadelo. Aparentemente, uma das mulheres casadas teve um caso e o marido descobriu. Houve todo tipo de drama, e Carrie estava tentando manter tudo sob controle para não perturbar o casamento. Acontece que a mulher que teve o caso era irmã da noiva. Eu realmente gostaria de ver uma amiga no próximo sábado, se você estiver disponível, ela disse. De repente, eu era uma amiga e eu gostava disso. Pouco antes de sair de Southampton, enviei uma mensagem de texto dizendo que provavelmente passaria por Andover por volta das 5 horas e para me ligar se ela ainda quisesse que eu passasse por lá. Recebi uma resposta quase instantânea, mas não consegui ler enquanto dirigia. Então, 2 minutos depois, meu telefone tocou. Era a Carrie. Ela se desculpou por mandar mensagem porque percebeu que eu estaria dirigindo. E sim, ela adoraria me ver. Ela já tinha perguntado à madrinha, que concordou que eu fosse até lá. Ela teve que sair correndo agora, pois só tinha feito uma ligação rápida enquanto fazia uma pausa para ir ao banheiro. Quando cheguei, a parte formal da recepção tinha acabado e a festa estava começando. Rapidamente encontrei Carrie e ela se agarrou ao meu braço e me deu um beijo na bochecha. Rapidamente localizei a pessoa desagradável. Não foi difícil. Também notei um casal sentado no canto sem falar nada, com uma atmosfera fria entre eles. Reconheci a mulher da pousada. Acredito que ela era a que tinha se comportado mal em Blackpool. Carrie e eu tivemos uma conversinha sobre isso. Eu disse a ela que não conseguia entender a infidelidade. Se você ama alguém, você permanece fiel a ele. Ela concordou. Como eu não tinha bebido, disse que precisava sair logo depois das 10 horas, então cheguei em casa em um horário razoável. Carrie pegou minha mão e disse, eu tenho um quarto aqui. Eu não sabia o que dizer, mas ela continuou, é um quarto de casal e vai ter que continuar assim. Ela olhou para mim pensativamente e disse, este é um primeiro encontro. Eu assenti esperando que ela mudasse de ideia, mas eu estava feliz em passar um tempo com ela. Você pode ficar e tomar uma cerveja e nós podemos dançar um pouco mais. Outra oferta que eu não podia recusar,
mas pelo tom dela estava claro que não haveria nenhuma gracinha hoje à noite. Isso estava bom para mim. Não nos conhecíamos há tanto tempo. Tomamos algumas bebidas e dançamos muito com ela agarrada a mim durante as músicas lentas. Fomos quase os últimos a sair. Dormimos em camas separadas, o que causou um pouco de comoção no banheiro quando estávamos nos preparando para dormir. Em algum momento no início da manhã, senti Carrie deslizar para a cama ao meu lado. Nós nos abraçamos e minha mão naturalmente deslizou para um lugar interessante, sem querer, mas convenientemente. Ela se virou para mim, me beijou gentilmente e sussurrou, ainda não. Coloquei minha mão em suas costas perguntando se estava tudo bem, ao que ela sentiu, sorriu e me beijou novamente antes de fechar os olhos. Apesar dos olhares cúmplices que foram lançados sobre nós no café da manhã, não prestamos atenção a eles. Combinamos de nos encontrar novamente no próximo fim de semana em algum lugar entre Basingstoke e Andover. Nós nos encontramos em um pub rural e aproveitamos o jantar até os últimos pedidos serem servidos, deixando claro que era hora de ir embora. Eu sugeri que ela viesse à minha casa na próxima vez e depois a visitasse. O encontro no meio do caminho não pareceu muito certo para mim. Ela concordou, decidindo que cuidaria da casa dela logo no próximo fim de semana. No sábado seguinte, visitei seu aconchegante chalé alugado. Ela preparou o jantar e depois relaxamos em frente à lareira assistindo TV. Parecia incrivelmente confortável. Conforme a noite avançava, ela naturalmente se inclinava contra mim. Conforme a noite ficava mais escura, era hora de eu ir embora. Ela me acompanhou até meu carro e nós compartilhamos um beijo carinhoso. Eu acariciei seu rosto gentilmente e ela guiou minha mão de seu rosto para seu peito. Seu seio era firme e do tamanho certo, transbordando levemente em minha mão. Fizemos planos de nos encontrar na minha casa na semana seguinte. Quando ela chegou, ela estava deslumbrante. Eu não conseguia acreditar que estava namorando alguém tão linda, esperta e inteligente. Eu garanti que meu pequeno apartamento nos arredores de Basingstoke estava impecável. Ela trouxe uma pequena bolsa com ela. Era minha vez de cozinhar e eu me saí bem. Notei que ela tinha mais de uma taça de vinho. Eu não tinha lareira, só uma TV, mas era o suficiente. Assistimos a um filme, embora eu não consiga lembrar qual. Logo depois de se instalar, ela se aproximou e perguntou, "Você se importaria se eu passasse a noite?" Meu coração disparou, embora ela tivesse sugerido que eu fosse devagar, o que estava perfeitamente bem para mim. Mencionei que tinha apenas um quarto e me ofereci para dormir no sofá, embora secretamente esperasse que pudéssemos dividir minha cama. Não dormi no sofá. A primeira noite foi hesitante, marcada por uma suave relação sexual, uma vez que superamos o nervosismo inicial. Daí em diante, as coisas escalaram rapidamente. Nós dois abraçamos a aventura, apresentando um ao outro novas experiências não apenas no quarto, mas também no sofá, na praia e até no mar em Mallorca. Essa última foi um pouco desafiadora. 2 anos depois, nos casamos, embora eu sentisse que os pais dela não gostavam de mim. Eles pareciam insinuar que eu não era bom o suficiente para ela. No entanto, ela escolheu se mudar para o meu apartamento. Ela podia ir de Basingstoke para o trabalho em Andover enquanto eu continuava trabalhando em Reading. A vida era ótima. Depois de alguns anos, conseguimos comprar uma pequena casa nos arredores de Basingstoke. As coisas se estabilizaram. Jerry e eu frequentemente nos encontrávamos para beber e no clube de cricket aos domingos. Ele ainda ajudava com reparos domésticos, embora eu estivesse melhorando com a ajuda do YouTube. No entanto, eu ainda cuidava da papelada dele. Eu acreditava que Jerry tinha posto um fim em seus caminhos errantes e se estabelecido, embora alguns anos atrás ele tenha me perguntado se Lisa tinha ligado para dizer que estávamos jogando golfe. Eu recusei. Se ele quisesse se desviar, era problema dele, arriscando seu casamento e sua adorável filha de 2 anos se Lisa descobrisse. Ele ignorou, dizendo que tudo ficaria bem. Antes de ele se casar com Lisa, eu tinha avisado Carrie sobre o comportamento de Jerry, temendo que ele pudesse trair novamente, e a aconselhei a não acobertá-lo se ele pedisse. Eu não queria que fossemos arrastados para isso.
Ele nunca me pediu explicitamente para cobertá-lo, mas há cerca de um ano, Lisa me ligou para perguntar sobre o paradeiro de Jerry. Informei a ela que não o tinha visto, mas que tinha recebido uma mensagem dizendo que ele estaria atrasado devido a problemas com o carro. Embora ele tenha tentado explicar o problema, boa parte dele passou despercebida para mim. Apesar de seu Mustang amarelo brilhante relativamente novo, ele não deveria estar apresentando problemas ainda. Jerry é apaixonado por carros, enquanto para mim eles são apenas um meio de transporte. Se algo dá errado, eu confio nas luzes do painel e levo para o mecânico. Quando Jerry finalmente chegou 2 horas atrasado, mencionei a ligação de Lisa e contei o que eu tinha dito a ela. Ele simplesmente sorriu. Percebi que ele havia indiretamente me pedido para cobri-lo antes. Embora ele não tivesse pedido diretamente, ele havia me fornecido uma história para contar a Lisa. Expressei minha frustração e o avisei para não me usar dessa maneira novamente. Ele alegou que foi uma ocorrência única, um momento de desespero. Recusei-me a entrar em detalhes e ele trouxe cerveja para o resto da tarde. Nas semanas que antecederam minha partida, havia algumas preocupações em minha mente. Apesar de pequenas, elas se acumulavam. Além disso, nossa atividade na cama aumentou na semana passada, o que atribuía às nossas tentativas de concepção. Como mencionei, ela não trabalhava nas tardes de sexta-feira, mas 2 vezes cheguei em casa e percebi que tarefas que deveriam ter sido feitas e não foram. Ela costumava ser meticulosa sobre isso, o que nos dava os fins de semana para relaxar sem nos preocupar muito com as tarefas. Perguntei a ela sobre isso, mas ela evitou o assunto e comecei a me sentir desconfortável porque as coisas pareciam estranhas. Comecei a observar sinais de um caso, como ela chegando tarde em casa com desculpas esfarrapadas, mas não encontrei nada. Imaginei que fosse apenas minha paranoia, especialmente porque ela é tão atraente. Planejei falar com ela quando chegasse em casa para me acalmar. Fiz um tempo melhor do que o esperado, talvez por causa das estradas vazias e do meu excesso de velocidade ocasional. As obras na 339 me forçaram a pegar a 34 e depois a 303, o que era bom para caminhões, mas não era o ideal para o pequeno Fiat que eu estava dirigindo. No entanto, estando familiarizado com a área, peguei as estradas secundárias em direção a Kingsley. Ao passar, avistei um Mustang amarelo que parecia o de Gerald, mas ele deveria estar trabalhando. Eu sabia que ele estava no turno da noite esta semana. Provavelmente há outros Mustangs amarelos por aí, eu me tranquilizei. Cheguei em casa pouco antes das 7, pegando um buquê de flores no caminho de volta do posto de gasolina. Ao chegar em casa, a ausência do carro de Carrie imediatamente chamou minha atenção. Apesar de nossas trocas noturnas habituais de mensagens afetuosas, incluindo boa noite, querida, e durma bem, te amo, e mensagens matinais como levante e brilhe, querida, ou bom dia, querida, não havia sinal dela. Eu tinha enviado uma mensagem para ela ontem à noite às 11, recebendo a resposta de costume. Ela não sabia que eu tinha retornado de manhã com a intenção de surpreendê-la com mais do que apenas uma mensagem de texto. No entanto, ao entrar na casa, ela parecia assustadoramente vazia. Carregando as flores, subi as escadas para encontrar nossa cama intocada, sugerindo que ela não tinha dormido nela. Onde ela poderia estar? Uma suspeita terrível surgiu, obrigando-me a rastrear o telefone de Carrie, o que me levou a Kingsley. Relutantemente, confirmei a presença de Gerald lá também, evidenciada por seu Mustang estacionado do lado de fora de um hotel. Minha melhor amiga estava me traindo com minha esposa. Que idiota eu tinha sido! Pensei um pouco antes de entrar em contato com ela por mensagem de texto. Bom dia, querida. Algum plano para hoje? Foi mais do que apenas uma saudação matinal típica. Sua resposta veio, nada demais, apenas lidando com algumas tarefas domésticas. Sinto falta de ver o rosto da minha linda esposa. Que tal uma ligação pelo FaceTime? Eu sou uma bagunça, você não gostaria de me ver bobagem, você é sempre linda para mim. Vamos lá, o que você está tentando esconder? Ah, nada. Me dê alguns segundos. E então o rosto dela apareceu na tela do meu telefone, preenchendo-a completamente.
Foi conveniente porque eu tinha mantido o telefone por perto, garantindo que ela não pudesse ver onde eu estava. Você está ótima, querida, toda fresca e adorável. Onde você está? Na cama, é claro. Onde mais eu estaria? Eu ri. Cama de quem? Ela riu em resposta. Nossa, boba. Bem, você pode estar em uma cama, mas não é a nossa cama. Com isso, eu movi o telefone para revelar nossa cama vazia atrás de mim. Houve uma comoção repentina do outro lado da linha. Ela deve ter deixado o telefone cair. Não consegui entender muito, mas parecia um quarto de hotel. Então uma mão se abaixou, pegou o telefone e o desligou abruptamente. Houve um flash, mas vislumbrei o rosto de Geraldi antes que a tela escurecesse. Embora fosse cedo, decidi ligar para Lisa em seguida. Previ que ela estaria acordada, cuidando da rotina matinal da filha pequena. Perguntei sobre o paradeiro de Geraldi. Lisa me informou que ele estava no local de trabalho. Referindo-se a ele como Geraldi, não Jerry, descobri que ele estava em turnos noturnos durante a semana, uma ocorrência esporádica. Esperando-o em casa em algumas horas, ela questionou minha pergunta, ciente da minha ausência. Expliquei que tinha voltado para casa para surpreender Carrie. Pedi se ela poderia rastrear o telefone de Geraldi. Após uma breve pausa, seu tom transmitiu preocupação. Expressei dúvidas sobre o turno de trabalho de Geraldi. Sua resposta incluiu um palavrão, indicando frustração. Vou matar o bastardo dessa vez. Ela pediu para falar com Carrie, mas eu revelei. Carrie não estava presente. Apenas captando a palavra bastardo antes de encerrar abruptamente a ligação. Aparentemente, o comportamento de Geraldi permaneceu inalterado. Preparei um café na cozinha, esperando o confronto iminente. Especulei sobre as desculpas que ela poderia inventar. Bebendo meu café, peguei meu laptop e pesquisei sobre as regulamentações do divórcio. Optar por diferenças irreconciliáveis parecia direto, mas insuficiente em casos de infidelidade. Embora perseguir o adultério prolongasse o processo e provavelmente incorresse em maiores despesas, parecia mais honesto. Apesar das potenciais percepções de fraqueza ou traição, eu preferia a transparência a uma mera briga. Eu ponderei se ela sucumbiria à coceira dos 7 anos tradicionalmente associada aos homens. Em uma hora, ela chegou em casa, visivelmente perturbada. Entrando às pressas, ela parecia desgrenhada, talvez tendo chorado durante a viagem. Parando diante de mim, gesticulei em direção a uma cadeira. Ela sentou-se na minha frente na mesa da cozinha. Olhando para ela, perguntei, como isso aconteceu? Foi apenas um erro. Não significou nada. Eu não planejei. Foi apenas um erro tolo. Ela soluçou. Você está evitando a pergunta e isso é um absurdo. Você não dirige uma hora para ficar em um hotel com meu ex-melhor amigo. Isso requer intenção. Ela persistiu. Sinto muito. Eu te amo. Foi um erro idiota. Não vou repeti-lo. Essa deveria ser a última vez. Bem, isso quase responde uma das minhas próximas perguntas, mas levanta outras. Quanto tempo? Cerca de 4 semanas. Só fizemos isso 3 vezes. Essa era para ser a última. Desculpa, querida. Simplesmente aconteceu. Já que você ainda não esclareceu o porquê, explique o que acabou de acontecer. Ela se recompôs um pouco, como se esperasse meu perdão depois que explicasse. Nem pensar. Lembra daquela festa que você perdeu há 1 mês por causa do trabalho? Então eu fui com Geraldi e Lisa. Lisa teve que sair mais cedo porque a filha deles ficou doente, deixando Geraldi e eu sozinhos. Uma coisa levou a outra e quando ele me deixou, acabamos no banco de trás do carro dele. Eu estava bêbado. Desculpa, querida. Ele nos gravou e agora está me chantageando por mais. Acabou agora. Sempre ia acabar porque estamos começando uma família. Eu ia chantageá-lo de volta. Ela olhou para o colo e eu estava furiosa. Eu nunca poderia perdoar um erro único. Mas então você o repete mais 2 vezes.
Há uma desculpa esfarrapada sobre estar bêbado e dirigir seu carro pela primeira vez. Mas não há desculpa para a segunda vez. Então, não há perdão. É melhor você subir e fazer as malas. Vou pedir o divórcio com base em adultério. Sei que pode não significar muita coisa. Tudo bem. Isso vai expor minha tolice por deixar minha esposa se esgueirar pelas minhas costas, mas revela onde está a falha e eu posso viver com isso. Para onde eu irei? Eu não me importo. Seus pais? Você não pode ir para a casa de Lisa porque eu já informei sobre as ações de Gerald ontem à noite, então não espere nenhuma ajuda dela. Não posso ir para a casa da mamãe e do papai. Eles só têm um bangalô de um quarto. Não é problema meu. Eu provavelmente adoraria mostrar aos pais dela que mulher traidora ela era. Ela desceu as escadas chorando com uma mala e foi embora. Ouvi o carro dela indo embora um pouco mais tarde. Eu não me dava bem com os pais dela e tenho certeza de que eles sentiam o mesmo por mim. Eles acreditavam que ela se casou com alguém abaixo dela. Eles eram bem ricos. Eles costumavam ter uma casa grande, mas quando Carrie foi embora, eles a venderam e diminuíram o tamanho. Eles passaram um tempo significativo viajando pela Europa em seu espaçoso motorhome. Embora possa ser um bangalô de um quarto agora, ainda era bem espaçoso. Mas isso não era problema meu. Cerca de 1 hora depois, meu telefone começou a tocar incessantemente. Atendi a ligação de Lisa, mas ignorei as outras. Aconteceu que enquanto ela estava levando a filha para a escola, Gerald entrou, pegou muitas de suas roupas e foi embora. Eu sugeri que ele não seria difícil de encontrar com aquele Mustang amarelo. Ela me informou que ele o deixou para trás porque estava registrado em seu nome. Embora tecnicamente fosse o carro dela, ela nunca o dirigiu. A conta bancária deles estava quase esvaziada. Eu a aconselhei a cancelar todos os cartões de crédito, mas ela já tinha cuidado disso. Falei com meus pais, contando a eles o que havia acontecido. Eles ficaram tristes com a notícia. Eles gostavam de Carrie e conheciam Gerald quase tanto tempo quanto eu. Eles se ofereceram para ajudar de qualquer forma que pudessem. Mas eu recusei a oferta. Depois disso, desliguei meu telefone e desconectei o telefone fixo. Decidi não ficar por ali. Eu ainda tinha o quarto de hotel reservado em Manchester. Era para lá que eu iria. Levei algum tempo para refletir mais. Concluir o curso era essencial para minha promoção. Eu previ que minhas circunstâncias forneceriam um ângulo interessante para o trabalho do curso da próxima semana. No entanto, eu precisava impedir que Carrie entrasse novamente na casa. Visitei a loja de ferragens local e comprei parafusos de calha básicos, instalando 2 em cada porta externa. Embora não fosse esteticamente agradável, serviu ao seu propósito. Então pensei em como sairia se acionasse os ferrolhos. Percebi que era simples. Peguei uma escada, coloquei-a perto de uma janela do quarto dos fundos, operei os ferrolhos da rampa, saí pela janela e fechei-a atrás de mim, deixando-a destrancada, mas aparentemente fechada. Depois de guardar a escada, confirmei que minha situação realmente oferecia insights valiosos para o curso. Iniciei o processo de divórcio após consultar um advogado, que me aconselhou que citar adultério seria custoso e desnecessário. Optar por diferenças irreconciliáveis pareceu conveniente, permitindo-me revelar o motivo do nosso divórcio. Uma resolução rápida me atraiu, pois eu estava ansioso para me separar dela. Presumi que vender a casa cobriria minha parte das despesas do divórcio. Ao retornar na sexta-feira seguinte, consegui entrar na casa sem incidentes. Nada parecia errado, exceto por uma pilha de correspondência indesejada na porta da frente e uma carta do meu advogado, à qual prestei atenção. Tendo mantido meu telefone desligado na semana passada, liguei-o e contatei meus pais via telefone fixo para informá-los do meu retorno. Trocamos gentilezas e eles perguntaram sobre meu bem-estar. Informei-os de que possuía os documentos do divórcio e perguntei se poderia residir com eles, se necessário. Eles me garantiram que limpariam a desordem do meu antigo quarto, permitindo que eu ficasse lá temporariamente até que tudo fosse resolvido. Curioso sobre a situação, liguei para Lisa para obter uma atualização. Infelizmente, as notícias não foram positivas.
Geraldi tinha fugido com a maior parte do dinheiro, deixando-os em uma situação financeira difícil. Lisa tinha vendido o Mustang para sobreviver por enquanto, mas Geraldi não estava em lugar nenhum. No sábado, eu me ocupei com a casa e o jardim, avaliando o que precisava ser feito para enfeitar a propriedade para venda. É irônico como a pessoa que costumava lidar com essas tarefas para mim agora é a razão pela qual tenho que vender a casa. Que bastardo! Depois de terminar de cortar a grama, o que serviu como uma distração, admirei as linhas perfeitas que eu tinha cortado na grama. Elas pareciam satisfatoriamente precisas. Observando os arredores, notei áreas que poderiam se beneficiar de uma nova camada de tinta. E isso deve ser administrável para mim. Enquanto eu preparava uma xícara de café, ouvi a porta da frente sendo destrancada. Ela se abriu, revelando Kerry junto com seus pais. A chegada deles não foi inesperada. Eu tinha apelidos para eles na minha mente. Batliash, para a mãe dela, e Empekid, para o pai dela. Nossa antipatia mútua persistiu, se é que esse encontro a exacerbou. Eles presumiram que eu voltaria no sábado ou rastrearam meu telefone. De qualquer forma, a discussão inevitável se aproximava, e parecia melhor confrontá-la mais cedo do que tarde. Empekid estava sobrecarregado com as malas de Kerry. Eu disse para você ir embora, eu disse firmemente, travando os olhos em Kerry. Batliash imediatamente se lançou em mim. Esta é a casa dela também. Ela mora aqui. Não conseguimos entrar na semana passada. O que você fez? Eu ignorei a pergunta dela. Ela perdeu sua reivindicação a este lugar quando dormiu com meu amigo pela primeira vez. Eu continuei, notando suas expressões atordoadas, implicando que Kerry não havia revelado a verdade completa a eles. Ela admitiu ter me traído 3 vezes, mas uma foi o suficiente. Ela precisa encontrar outro lugar para ficar. Acho que isso os fez duvidar. Acho que ela os convenceu de que isso só aconteceu uma vez, não 3. No entanto, a raiva de Batliash não durou muito. Ela não pode. Você tem responsabilidades. Ela está grávida, ela disse severamente enquanto Kerry soluçava incontrolavelmente. Bem, então de quem é o filho, meu ou do Geraldi? Vamos esperar para ver. Enquanto isso, ela precisa ir embora. Ouvi dizer que você vai fazer um cruzeiro em breve. Ela pode ficar com você e ganhar peso lá, ela continuou. Kerry olhou para mim e sussurrou. Usamos proteção. Então Geraldi simplesmente teve proteção naquela primeira vez, não teve? Isso só prova que ele tinha um plano, respondi. Ela chorou ainda mais forte. Bem, não foi a primeira vez, mas acabou rápido. Você sabe que Geraldi tem a moralidade de um gato de rua, e você dormiu com ele sem nenhuma proteção enquanto tentávamos conceber uma criança. E você deve ter planejado essa brincadeira recente. Nós nos mudamos para um hotel longe de onde morávamos, e Geraldi convenientemente organizou seu turno da noite enquanto eu estava fora para que você pudesse se divertir. Então você pode ir embora agora. Se a criança for minha, eu pago pensão alimentícia. Se não, então você pode resolver isso com Geraldi. Imagino que você tenha ouvido que ele largou Lisa, concluí com raiva, percebendo que eu tinha acabado de usar mais palavrões do que o normal na frente dos pais dela. Eu tinha uma pergunta queimando na minha mente. Provavelmente vou me arrepender de perguntar, mas preciso saber antes de dormir. Era a segunda vez aqui, na nossa cama? Não. Fui até a casa de Geraldi e Lisa. Lisa estava no trabalho. Na cama deles? Ela olhou para baixo, murmurando. Sim. Querida, eu errei. Você pode me perdoar? Eu acredito que Geraldi orquestrou tudo. Ele me embebedou na festa. O que eu não percebi foi que ele gravou aquele primeiro encontro e usou para me chantagear. Ele disse que Lisa estava começando a suspeitar que ele estava me traindo, mas ela não imaginaria que ele estivesse dando em cima da esposa do seu melhor amigo. Geraldi conhece sua atitude em relação ao adultério, e se você descobrisse que éramos íntimos, você me deixaria. Mesmo que por apenas um erro. Foi só depois da segunda vez que pensei em retaliar com chantagem.
Então eu gravei a gente ontem à noite e ameacei expô-lo a Lisa se ele não parasse. Eu sei que eu estava errado, mas você consegue encontrar em seu coração o perdão para mim? Eu tentei consertar as coisas. Se isso fosse verdade, por que ela não voltou para casa depois de conseguir a gravação que precisava? Ela podia ver as dúvidas girando em minha mente. Ela estendeu o telefone para mim, mas eu não o peguei. Querida, olha. Eu fiz isso esta manhã. Desculpe por não ter voltado para casa. Eu estava tão preocupada e cansada. Assim que ela disse isso, ela percebeu como sou. Cansada de passar a noite com outra pessoa. Sua expressão caiu, e se não fosse pelo rosto de Batlyash segurando-a, ela poderia ter caído também. Empek pegou o telefone de Carrie dela e me mostrou um videoclipe de Carrie gritando e ameaçando Gerald. Ele me informou que tinha sido carregado na nuvem para que Gerald não pudesse deletar. Parecia convincente, mas poderia ter sido fabricado depois que eu os peguei. Balancei a cabeça. Talvez isso tivesse parado. Mas se você tivesse informado Lisa, ele poderia tê-la deixado sozinha com as consequências. Ele desapareceu. Ninguém sabe onde ele está. Isso pode ter sido um pouco duro. Eu me lembrei de dizer a ele que ele teria que correr para longe e rápido, o que ele pode ter acabado de fazer. Você sabe como me sinto sobre traição, mas eu te amo. Se você tivesse vindo até mim no primeiro dia e tivéssemos contado para Lisa, talvez pudéssemos ter resolvido. Não tenho certeza se não aconteceu dessa forma, então não posso dizer com certeza o que eu teria feito, mas acabou agora. Entreguei os papéis do divórcio, que Empek pegou. Eles foram embora. Com o comportamento determinado de Batlyash e o apoio de Empek, ela iniciou os procedimentos de divórcio. Rapidamente providenciamos um teste de DNA, que confirmou que o bebê não era meu. Com Batlyash e Empek percebendo que não havia como voltar atrás, eles cessaram o assédio, e ela concordou em assinar os papéis do divórcio. Eles compraram minha parte da casa, sabendo que Carrie e o bebê precisariam de um lugar para morar. Esse arranjo me convinha e provavelmente interrompeu seus planos de viagem para o futuro previsível. Foi depois da partida final do verão que o time visitante partiu. Um relógio foi descoberto no vestiário, o que nos levou a contatar o clube deles e providenciar sua devolução. Ocorreu-me então que esse era um meio de localizar Gerald. Na segunda-feira de manhã, entrei em contato com o England and Wales Cricket Board, informando-os de que Gerald Jones havia deixado algo para trás. Perguntei se eles tinham o endereço dele para que eu pudesse encaminhar a ele. Eles confirmaram ter os detalhes dele, mas declararam que não poderiam revelá-los. No entanto, eles se ofereceram para enviá-lo em seu nome se eu fornecesse o item. O dispositivo de rastreamento barato que coloquei dentro da caixa compacta tinha uma bateria com duração de cerca de um mês. Sem saber se Gerald reconheceria o pequeno gadget eletrônico, dada sua preferência por coisas mecânicas, acabei localizando-o ao norte de Huddersfield. Depois de pesquisar clubes de cricket nas proximidades e encontrar apenas um, antecipei seu paradeiro para domingo à tarde. Ao confirmar sua presença no clube de cricket por meio de um breve telefonema, ainda não consegui obter seu endereço. Conhecendo Gerald há anos, criei um plano baseado em suas rotinas. Em um domingo de inverno frio, chuvoso e ventoso, embarquei no primeiro trem para Londres, depois para Huddersfield. Como todo mundo, me agasalhei para me proteger do frio e da chuva. Demorou algumas horas, mas, uma vez em Huddersfield, fui até o clube de cricket, onde ainda estava chovendo e frio. Percebendo um grande carro americano no estacionamento, precisei verificar algo. Quando levantei o paralama, o alarme do carro disparou, levando Gerald a sair correndo e desativá-lo. Essa foi minha deixa. Repetindo a ação várias vezes, eventualmente o observei ignorando o alarme completamente. Agora armado com o pequeno machado de mão que trouxe comigo, procedi a danificar o carro, furando cada painel e cortando os pneus, tornando-o inútil. Enquanto eu presumia que todos os outros estavam entretidos com os destaques da partida Inglaterra x Nova Zelândia, eu estava ocupado gravando o programa do conforto da minha casa. Eu me escondi nas sombras e esperei. A chuva ainda caía, e minha capa de chuva estava começando a vazar.
Eu o observei saindo do clube, acompanhado por alguns outros, todos indo na mesma direção. Eu fui atrás. Por fim, Gerald estava sozinho. Ele cambaleou um pouco, lembrando como costumava fazer depois de sair de clubes em casa. Ele não arriscaria dirigir, eu sabia disso, porque ele temia perder sua carteira de motorista e não poder dirigir seus carros de luxo. Infelizmente, quando atravessamos uma área mal iluminada no caminho para casa, ele caiu. Eu posso ter contribuído para isso. Ele ficou deitado de costas. Tenho certeza de que tudo o que ele conseguiu distinguir foi uma silhueta. Ele murmurou algo até eu pousar em seu joelho direito. Fez um barulho e tanto, assim como ele. Então o silêncio caiu. Acredito que ele desmaiou. Pensei que ele fosse mais forte do que isso. Suspeito que seu joelho direito estava completamente quebrado, assim como sua mão direita quando pisei nela. Ele terá problemas para empunhar um bastão no futuro, e correr também será um desafio. Os seguintes passos foram calculados. Sua inconsciência tornou o processo mais fácil. Desabotoei seu cinto e zíper e prendi sua ferramenta com uma abraçadeira de plástico, tentando não apertar muito. Por compaixão, tirei meu telefone do bolso dele e disquei 999, dizendo que o homem precisava de atenção médica após o ataque, temendo que pudesse morrer de hipotermia. Eu raciocinei que Lisa e Kerry não receberiam pensão alimentícia de um homem falecido. Imitando um sotaque falso de Yorkshire, embora soasse mais como mexicano ou paquistanês, deixei o telefone em seu peito sem desligá-lo e desapareci na escuridão. Cerca de 12 minutos depois, uma ambulância chegou, seguida pela polícia. Eu me escondi até eles irem embora. No caminho de volta para a estação de trem, joguei o machado no lixo e as luvas que eu estava usando eu joguei fora cerca de 1 milha depois. Entrando no trem no caminho para casa, eu provavelmente dormi a maior parte do caminho. Felizmente, o destino final era Londres, o que me salvou de quem sabe onde eu poderia acabar. Fui dormir tarde, completamente exausto. Meu telefone tocou às 2 da manhã. Olhando para a tela, vi que era Lisa ligando. Droga, o que poderia ter dado errado agora? Ela não conseguiu se conter. Eu o encontrei. Eu encontrei o cara. Ainda estou listado como o parente mais próximo dele. Parece que ele foi espancado em Leeds ou em algum lugar no norte. E eu ainda era o contato de emergência no telefone dele. Os policiais não disseram isso diretamente, mas deram a entender que poderia ser a esposa de algum marido com quem ele andava se metendo. Perguntaram se eu conhecia alguém que pudesse fazer isso com ele. Eu disse que não, porque até a ligação deles, ninguém sabia onde ele estava. Não era você, era Dave? A abraçadeira de plástico em volta da masculinidade dele provavelmente entregou. Eu apenas resmunguei e respondi. Eu vou passar por aqui de manhã. Eu não queria estourar a bolha dela, mas tenho certeza que ele vai desaparecer de novo. No entanto, ele não vai conseguir correr rápido ou longe, isso é certo. E devo lembrar de informar Kerry sobre seu paradeiro. Quanto a mim, eu estava ansioso pelo cricket da próxima temporada e por algumas cervejas do bar.